esse relato que eu vou trazer hoje aqui para você mostra de onde veio essa vontade, coragem para poder remar contra a religiosidade. Se você também, assim como eu, teve coragem, eu tive coragem de vir gravar o vídeo, você teve coragem de se posicionar, quero pedir você que dê o like nesse vídeo, que se inscreva no canal, compartilhe com todo mundo que também quer ter coragem de se posicionar. Confesso que eu estou adiando muito tempo vir aqui e relatar para vocês, mas está sendo uma vitória pessoal minha, onde eu quero começar a mostrar para as pessoas que eu não sou agnóstico, que eu não sou ateu, eu estou contra a religiosidade. Para mim, a religião deveria acabar e é ela que nos atrapalha de estar conectado com Cristo. Antes de mais nada, eu quero ir lá atrás onde tudo começou. Talvez a minha história seja a sua e de tantos outros que estão aqui assistindo. Eu fui nascido e criado dentro da igreja, eu sou filho de pastor, mas quero abrir um parênteses aqui. Não estou aqui falando mal dos meus pais, mal da igreja deles, não estou querendo difamar ninguém, muito pelo contrário, eu quero dizer a minha experiência que eu tive e o que aconteceu comigo, a minha trajetória. Ok? Fechado esse parênteses, vamos seguir. Eu fui nascido e criado dentro da igreja, os meus pais me relatam que queriam ter muito filho homem, eu tenho 3 irmãs, 2 mais velhas, eu sou o terceiro e tenho uma mais nova, e minha mãe diz até que o meu nome foi escolhido por Deus, e desde pequeno eu tive dons e talentos, que é o que a gente sempre observa nas crianças na igreja. E eu comecei a despontar muito, indo muito bem em escola e tal, sendo que eu comecei a despontar na área musical dentro da igreja, como muita gente aqui. Comecei a tocar bateria e vários outros instrumentos e fui crescendo dentro da igreja e fui crescendo dentro de cargos também, sendo líder de ministério de louvor, líder da parte instrumental. Fui consagrado a diácono, fui consagrado a presbítero, para quem é da antiga e sabe que presbítero é já se preparando para ser pastor, com os meus 17 para 18. E é isso, nascido e criado dentro da igreja, aquele perfil bem clássico de pessoas de crente pentecostal. Toquei em grupo de corinho de fogo, toquei com cantores de gospel e comecei a andar bastante com algumas pessoas mais famosas ali do bairro, do meu local, de eu tocar em igrejas maiores, tocar com cantores. E, gente, eu comecei a crescer e observar, porque eu confesso que eu praticamente nunca vi isso dentro da igreja e nunca fui muito fomentado a pensar, a questionar, a não ser que eu pensasse o que a igreja coloca pra gente, o que passa na escola bíblica. Alguns questionamentos que eu trazia, muitos falavam assim, não, isso aí nós não temos resposta, isso aí é complicado, você tá querendo complicar demais. Eu ficava, gente, mas como que ninguém pensa nisso? E eu fui criado nisso, achando que o mundo era assim e que todo mundo pensava assim. Comecei a ter alguns problemas. Quais foram eles? Relacionamentos amorosos e relacionamentos com amigos, porque eu botei na minha cabeça, com esse excesso de religiosidade, que eu tinha que converter todo mundo. Todo mundo da minha escola tinha que ser crente. Todo mundo. Mas quando eu não pensava nisso, era legal, eu andava com o espírito, eu andava com a pessoa de outra religião, eu andava até com homossexuais. Para mim nunca teve, nunca terá problema. Mas quando eu deixava essa religiosidade me tomar, acho que hoje eu olho para trás e me arrependo muito disso. Até se eu fosse eu me afastava de mim mesmo. E fui tomado por isso. E fui perdendo muitas amizades pelo excesso da religiosidade, por excesso da espiritualidade, entre aspas, né? Achando que eu estava sendo espiritual. E comecei a botar na minha cabeça alguns mantras que tem dentro da igreja que as pessoas nem percebem. Questão de verdade tem que passar por provação. Se está tudo bem na sua vida, tem alguma coisa de errado, você está fazendo a vontade do diabo. Se você não dizima, o devorador vai entrar na sua vida. Não é porque você não lida com suas finanças, não é porque você não estudou, não. É porque tudo é espiritual. Então pode não ser dito diretamente, mas indiretamente nós aprendemos desde pequeno na igreja, eu vi isso por muitas vezes, que o maior problema de tudo é o diabo na sua vida. E conforme eu fui crescendo, a minha esposa na época engravidou. E ali foi a virada de chave na minha vida, porque eu orava, eu jejuava, eu buscava, eu fazia de tudo que mais um pouco. Ia pra monte, cantava, era usado por Deus, mas por que muitas coisas na minha vida não iam pra frente, Aí você vai conversar com uma pessoa, a pessoa tá dizimando, tá orando, todo mundo falava a mesma coisa, mas ninguém nunca chegou pra mim e falou, cara, como é que tá suas emoções? Você já procurou um psicólogo?
Porque se você falasse nessa época em psicólogo, hoje é um pouquinho melhor. Mas se você falasse, o pessoal falava, não, isso é falta de Deus, isso é falta de oração. Você provavelmente ouve isso dos religiosos. E ali eu começo ali no início da gravidez da minha esposa a ter uma visão um pouco diferente. Parece que as escamas da religiosidade caíram. E eu comecei a entender que existiam profissionais que foram guiados até por Deus, que existiam psicanalistas, psicólogos, livros, que existia um mundo fora da religiosidade. Porque eu aprendi assim, quer saber sobre finanças? Na Bíblia tem. Quer saber sobre emoções? Na Bíblia tem. Ok, mas Deus também instruiu e derramou conhecimento sobre outras pessoas que não estão dentro da igreja, que não precisa necessariamente ser evangélico. Então esse excesso de religiosidade acabou com a minha vida. E ali eu comecei a estudar meio que indiretamente, não sabia que era psicanálise ou psicologia, mas eu já comecei a entender que, opa, peraí, isso aqui bate muito comigo. Pô, olha aqui, ó, estudo sobre personalidades e isso aqui bate comigo. E rapaz, aí eu comecei a entender e procurar quem era o maior vilão na minha vida. E para você pode ser óbvio, mas para mim não era. Era eu mesmo. Eu comecei a entender que quem estava cagando tudo na minha vida não era o diabo, era eu mesmo. Talvez o diabo deve estar assim, cara, não vou fazer nada não, porque ele mesmo está se destruindo. Porque a gente aprende que o nosso maior inimigo é esse, mas não é. O nosso maior inimigo somos nós. E aí eu comecei a entender que o maior problema na minha vida não era espiritual, era emocional. Que eu não sabia lidar com traumas, que eu não sabia lidar com as minhas emoções, e isso estava atrapalhando todas as outras áreas da minha vida. Nós temos corpo, alma e espírito. A sua alma são suas emoções. O seu espírito, obviamente, é o que o Papai do Céu quer de nós. É o sopro de vida. E o nosso corpo manifesta tudo isso. Quando eu comecei a entender que vários problemas que nós temos na nossa vida fluem do emocional e que o mundo espiritual ataca o seu mundo emocional, eu comecei a me questionar. Por que ninguém ensina, então, a gente a lidar com o nosso emocional? Porque tudo é só oração. Por que eu não oro e posso ser também uma pessoa inteligente e emocional? Por que eu não posso orar, jejuar, buscar a Deus e ser bom nas finanças? Por que se eu estou aqui no caminho certo, por que eu olho ao redor e vejo todo mundo sofrendo? Por que eu vejo todo mundo passando por situações? Aí vem a justificativa, porque crente de verdade tem que passar por provação. E se um outro crente, uma outra igreja está prosperando, ela não está no caminho de Cristo. Ela está fazendo a vontade do mundo e o mundo está entrando dentro da igreja. Você percebe que tem resposta para todas as mazelas, tem desculpa para tudo. E as pessoas não conseguem olhar para dentro de si. E foi aí que foi a minha virada de chave. Foi aí que foi o meu start. Foi aí que eu comecei a tirar as escamas dos meus olhos e enxergar um mundo maravilhoso das emoções. E uma concepção que eu trago aqui para você, pensa comigo. Lá, Deus criou o homem. Quem estava de camarote vendo tudo? Era Lúcifer, era o diabo. Ele estava lá. Ele sabe, tintim por tintim. Ele viu a sua concepção. E outras passagens bíblicas mostram que o próprio diabo leva Jesus ao pináculo. E ele tenta ganhar Jesus no emocional. E por que a gente não fala mais disso? As igrejas hoje em dia estão um pouco mais abertas. Está bem melhor falar sobre isso com as pessoas. Mas eu vim de uma época que não existia isso. E eu percebo que muitos problemas que estão acontecendo na minha vida hoje é emocional. Pode ter influência espiritual? Pode. Mas é tudo baseado no emocional. Tudo começa aqui. E hoje, está sendo um marco zero aqui, me posicionando contra a religiosidade. Falando mais sobre pastores manipuladores, narcisistas, pessoas que fazem curso para manipular as pessoas através da fé. Se você quiser, e se esse vídeo foi importante para você, se tocou no seu coração, curta, comenta, compartilha, hype esse vídeo, passa para as outras pessoas que você acha que precisam ouvir esse relato. E se você quiser a parte 2, comente aqui embaixo parte 2, eu quero a parte 2, eu vou falar para você sobre como é tocar no gospel, como é tocar no secular, o que acontece, o que é o mercado gospel, o que se tornou a religiosidade, as brigas que tem entre igrejas, a gente acha que somos irmãos, mas não somos. E muita gente acha que esse meu posicionamento é anticristão, mas muito pelo contrário. O cristão, ele deve denunciar o que está errado, mesmo estando dentro da própria igreja. Na verdade, tem que começar entre nós. Como é que nós vamos pregar e professar o evangelho de Cristo se nós não conseguimos nos consertar e olhar para nós mesmos?
Então esse está sendo o meu posicionamento aqui, o marco zero. Muito obrigado você que ficou até aqui. Dá o like, comenta, compartilha. E se você quiser a parte 2, comente aqui embaixo, parte 2. Eu quero a parte 2 que eu relato para vocês. Beleza? Tamo junto.